Ora viva! Começando por revisitar as razões que tornam incerto o nosso dia-a-dia, nos próximos minutos iremos falar sobre como é que a tecnologia, e em particular a inteligência artificial, é uma força de mudança que pode alavancar a nossa confiança num futuro próspero. Vírgula. É verdade que havia uma conferência do Bill Gates de 2015, relatórios da Organização Mundial de Saúde, relatórios do Banco Mundial de cerca de 2019, além de outras previsões que apontavam para a possibilidade de uma nova grande pandemia no mundo. Mas na Europa pensávamos que nenhuma infecção grave iria graçar no planeta que tivesse forte incidência no nosso velho continente. E entretidos no nosso dia-a-dia, nas nossas vidas cotidianas, não demos ouvidos a nenhuma desses alarmes, desses avisos. Não nos prevenimos, investindo sistematicamente no estudo desses vírus, não detectámos atempadamente a sua chegada através de processos de monitorização, respondemos na medida do possível. Nos hospitais, os meios revelaram-se insuficientes para tratar todos os doentes, face ao grande número de casos simultâneos. As circunstâncias mudam continuamente de forma disruptiva, a incerteza cresce e a desconfiança aparece. A tecnologia, neste período conturbado pelo que passamos, foi uma força de confiança que suportou o nosso dia-a-dia, quer no mundo físico, quer no mundo digital. As escolas passaram a ensinar à distância, houve consultas de medicina que se passaram a realizar remotamente, e para nos mantermos mais próximos das pessoas, quer fossem questões de teletrabalho, quer fossem questões de ensino, quer fosse apenas para contactar entes queridos, de um modo geral, usámos mais o mundo digital. A tecnologia permitiu às organizações uma migração em massa de atividades para o mundo digital, permitiu que prototipassem e testassem processos de transformação digital que estavam há muito guardados nas gavetas. Mas, e há sempre um mas, se as organizações viram como positivo, e se as pessoas e a sociedade, de um modo geral, esta mudança para o digital, este avanço nos processos de transformação digital, e quiserem continuar a assegurar a continuidade destes processos que iniciaram, importa equiparem-se com a tecnologia que lhes permita assegurar a sua relevância neste meio. Esse meio, o mundo digital, e a tecnologia escolhida para combater nesse mundo digital serão a tecnologia baseada em inteligência artificial, as soluções de machine learning. É um caminho com 4 capacidades críticas para as organizações sucederem. Hoje vamos focar numa em particular. A utilização de soluções de automação com recurso à inteligência artificial para suportar as operações de segurança no mundo digital. Com efeito, existe um conjunto de circunstâncias que aumentam o risco dos processos de transformação digital hoje em dia. Nós temos a sobrecarga crescente de dados e alertas que levam a que as organizações comecem a descartar uma quantidade significativa destes dados por não possuírem recursos para os analisar. Escassez de recursos humanos com experiência e competência que impede o crescimento das equipas de operações. Aliás, mesmo que as equipas de operações pudessem crescer com mais recursos humanos, o tipo de atividade hoje em dia necessário para analisar toda esta informação já não é praticável de ser feito por humanos. Depois temos a facilidade com que se consegue obter software para fazer ataques, software automatizado, que gera mais uma carga sobre o sistema. Enfim, um conjunto de circunstâncias que abrem caminho para que a utilização das soluções de automação com recurso à inteligência artificial nas operações de segurança sejam simultaneamente uma necessidade e um caminho para as organizações que queiram se ingrar neste mundo digital. Mas vamos ver agora que tipo de elementos é que são necessários neste tipo de solução. Uma solução de inteligência artificial integra várias componentes. Um componente central, que podemos dizer, de denominar como analista virtual de segurança, um conjunto de elementos que recolhem e agregam dados para depois serem analisados, e um conjunto de elementos que automatizam tarefas e atividades. A componente central
é o analista virtual de segurança, um conjunto de algoritmos de inteligência artificial, um conjunto de algoritmos de machine learning, que recebem dados de diversas fontes e, através da utilização de técnicas de inteligência artificial, identificam origens de ataques, validam se determinado código é malicioso ou não, entre outras ameaças que podem trabalhar. Esta informação inteligente produzida é depois usada na tomada de decisões sobre a execução automatizada de atividades ou apenas para alimentar processos de análise e decisão. Estas atividades associadas à inteligência artificial estão dependentes das componentes de recolha de fontes de dados, como referimos. Entre essas fontes de dados, uma das coisas que nós temos mais primordiais é os simuladores de sistemas ou de serviços. São engodos que são utilizados para, colocados numa determinada zona, recolherem de certa maneira artificialmente informação que alimentam esses sistemas. Tal como na caça e na pesca, se usam engodos para atrair os animais que se pretendem caçar ou pescar. Este tipo de ferramentas conseguem simular quase tudo o que se pode imaginar, desde servidores web a sistemas industriais, e são uma fonte de dados incrível, porque colocados nos sítios certos, são os que estão na primeira frente de ataque e são os primeiros alvos a serem atingidos. E como são simuladores, na verdade não estão a prestar serviços reais, são a informação que lá lhes chega é importantíssima para, numa fase de reconhecimento do ataque, nas fases iniciais, na fase de movimentação lateral, nas fases iniciais do ataque, eles disponibilizarem dados que possam ser analisados a nível central, fazendo atuar depois outros sistemas. Entre estas ferramentas que colaboram, que fazem parte do ecossistema do mundo da inteligência artificial, temos também as plataformas para automação de testes. Okay? Nós podemos ter a melhor da tecnologia, mas se essa tecnologia estiver mal configurada ou for vulnerável a novos vetores de ataque, as organizações podem ser vítimas de quebras de segurança. As ferramentas de automação, ao fazerem os testes continuamente, mitigam esta situação, porque estão constantemente a analisar, a fazer telemetria da situação, de todos os elementos numa infraestrutura digital e a promoverem o envio desses dados para uma zona central. Os resultados destes testes e validações contínuas são fontes de dados importantíssimas para os sistemas de inteligência artificial e machine learning. Compreendem as possíveis falhas existentes e permitem acionar as medidas compensatórias eventualmente necessárias. Outra ferramenta que também contribui para a parte da análise de dados são as plataformas hoje em dia denominadas de XDR, Extended Detection and Response. Estas plataformas integram-se com dispositivos distintos, também na infraestrutura digital, compartilham dados e alimentam novamente os fontes de dados, automatizam atividades que atuam sobre a infraestrutura. Temos ainda, por exemplo, as plataformas de sandbox. Estas plataformas permitem isolar um conjunto de elementos que para posterior análise, sem estarem em ambiente operacional. São elementos como ficheiros que vêm anexados aos e-mails, são tráfego, que são conteúdos que aparecem no tráfego gerado por acessos HTTP, e estas ferramentas analisam o que é que se passa e detectam numa fase inicial se aquele componente tem malware, se tem um código a ser executado, e depois interagem com as plataformas de inteligência artificial central, informando-nos que determinada informação chegou ou agora ou há alguns instantes e, eventualmente, contribuem para detectar onde é que essa informação fluiu, de onde é que veio, e detectar origens de ataques ou de pseudo-ataques ou de tentativas de ataque. Outra plataforma interessante neste ecossistema são ainda as plataformas com capacidades avançadas de orquestração e resposta automatizadas, SOAR. Estas plataformas podem funcionar de forma autónoma, executando processos automatizados, mas recebem informação deste ecossistema e disponibilizam informação para este ecossistema, nomeadamente ações que tomaram e outro tipo de informação que permite ao tal analista de segurança virtual manipular todos estes dados, analisá-los, agregá-los
e tomar uma decisão inteligente ao nível dos processos da máquina. Em termos de finais, para concluir, cada uma destas componentes pode ser vista de forma isolada e pode até parecer que não é significativa ao princípio, mas operacionalizadas como um todo, podem significar a diferença entre termos um PC infectado e toda uma infraestrutura digital em confinamento. Uma infraestrutura digital que suporta um hospital, uma rede de distribuição, ou uma rede de distribuição elétrica, de eletricidade ou de água. Portanto, é preciso dar o devido valor e compreender que isto é um impulsionador para a situação de confiança nas infraestruturas digitais dentro das organizações. Nós acreditamos que perante uma incerteza cada vez maior, a importância das decisões que vamos tomar no presente vão impactar de forma positiva a capacidade de enfrentar o próximo desconhecido. Por isso, não trave na curva, pense no que fará diferente no futuro e age agora. Foi um prazer ter estado convosco. Qualquer questão, estou ao vosso dispor.